E aí, apaixonados! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do ApaiCast sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Também siga a Apai nas redes sociais, @ApaiCuritiba, e acompanhe o nosso site apaicuritiba.org. E também nós queremos agradecer ao espaço e apoio do Estúdio Metapá. E nessa edição nós estamos comemorando a edição especial sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que é um momento para a gente trocar, refletir sobre o assunto e também sobre combater o preconceito, né, Lorena? Exatamente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre quem é a pessoa com deficiência, quais os direitos, leis de proteção a essas pessoas e os impactos da educação especializada. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui a Margarete Terra, ela que é diretora da Escola Luan Miller e SEDAI da Apai Curitiba. Seja muito bem-vinda, Margarete. Obrigada. Então, Margarete, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história com a Apai e do contato da pessoa com deficiência. Bom, meu nome é Margarete Terra Alcântara, eu estou na Apai há 30 anos, comecei em 95 como professora, passei para pedagoga e fui indicada à direção da escola em 2013, onde estou até hoje. Na Apai eu já fui CLT, hoje eu sou professora do Estado, servidora pública. E a minha história com a Apai é uma história assim, de muito amor, de muito respeito. E é uma história onde eu vejo toda a história da educação acontecendo e toda a legislação da educação especial também se modificando. Então eu acompanhei a mudança da LDB de 96, eu acompanhei e estudei muito sobre a Declaração de Salamanca, de Montreal, onde veio todo esse movimento da inclusão, sobre todos os direitos e deveres da pessoa com deficiência, sobre todo o processo da inclusão nas escolas do ensino regular, sobre a questão da acessibilidade arquitetônica, né, que hoje para a gente é uma situação tão comum, né? Tão corriqueira, digamos assim, onde nos causa uma estranheza quando a gente se depara num local onde não tem uma acessibilidade. Mas eu sou do tempo que isso não acontecia. Então, é muito prazeroso a gente ver todo o avanço na educação especializada. E eu me sinto honrada em fazer parte da história da Apai e por estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história. Eu acredito, né, Margarete, que muitas pessoas não conhecem muito a realidade, né, da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Então eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a pessoa com deficiência. A história da pessoa com deficiência é uma história assim que era muito triste, porque era uma história de muita segregação, onde não se era dado muita ênfase ou valorização e não havia-se estudos para pensar num laudo. Então, todos eram considerados diferentes e, por conta disso, todos eram segregados e excluídos da sociedade de todos os seus direitos, sejam eles educacionais, clínicos, de saúde. E no decorrer da história, foram se percebendo que existem níveis, graus, deficiências que são diferentes umas das outras. Existem transtornos, existem atrasos no desenvolvimento e que muitos deles podem ser evitados. Outros são genéticos, outros são hereditários. Então, a gente hoje sabe que a Apai, ela está para o atendimento da pessoa com deficiência intelectual e ou múltiplas. Esse é o nosso público de atendimento. Dentro deste diagnóstico, a gente atende transtornos, nós atendemos síndromes. No SEDAI, de 0 a 5 anos e 11 meses, que é a educação infantil, nós também podemos atender crianças que não têm uma deficiência intelectual, mas que têm um atraso no desenvolvimento, que seria o caso do TEA, sem a deficiência intelectual associada, mas ele não é público da escola especial. Podemos atender também aquele bebezinho que nasceu com uma prematuridade extrema, um bebê de risco, né, que não é público de uma escola especializada, mas que nos primeiros anos da vida dele, estar num trabalho de estimulação precoce, com uma equipe pedagógica e terapêutica especializada, vai fazer toda a diferença para a sua vida. Uhum. E como que funcionam as escolas especializadas, né? E o ensino inclusivo da Apai Curitiba? Bom, a escola especializada, ela segue
toda a orientação da Secretaria de Educação. Então, nós temos, o professor ele tem toda aquela obrigatoriedade de livro de registro de classe online, ele precisa fazer a chamada do seu estudante, o estudante ele tem o CGM, que é o Código Geral de Matrícula. Esse estudante ele também tem o seu histórico, né? Então, se o aluno sai de uma escola, passa para outra, precisa se emitir a transferência. E essa transferência é emitida pelo SERI, que é o Sistema de Registro de Matrículas do Estado do Paraná. Então, o professor ele tem toda a obrigatoriedade, como qualquer outra escola do ensino comum. E como que é formado, então, o currículo desse estudante? Bom, nós seguimos a BNCC. Então, hoje é a nível nacional, é o que rege, né, a educação, porque ela tem que ser a mesma de norte a sul do país, considerando a questão cultural daquela região. Mas o que se aprende na região sul é o mesmo que se aprende na região norte, né? Então, é o mesmo saber. E então, assim, na escola especializada, nós trabalhamos muito voltados para o desenvolvimento. Então, não é uma escola que trabalha conteúdo, não tem uma nota, mas a gente trabalha o desenvolvimento individual daquele estudante. E a PAI também atua nessa questão de ajudar, né? Muitas vezes os pais que recebem aquele diagnóstico, né? Às vezes com doenças raras, por exemplo, que é um diagnóstico que a gente sabe que é muito difícil, né? De ser diagnosticado ali. Eu queria que você falasse um pouquinho desse apoio, como que é, né? Eu vejo que a PAI, antes até de estar numa função escola, é uma instituição que tem esse acolhimento muito forte. Então, uma família, quando na sua gestação sabe que vai ter um bebê com um diagnóstico, uma síndrome, e ele entra no Google para fazer uma pesquisa, já aparece a PAI. Então, a PAI hoje, ela tem essa responsabilidade de acolher e mostrar para essa família que é possível. E que o caminho pode ser que não seja tão fácil, mas ele vai ser muito bonito. E lá no final haverão muitas vitórias. Então a PAI ela tem uma equipe pedagógica e terapêutica fantástica, que tem uma sensibilidade, um conhecimento e esse feeling para receber essa família com muito respeito, valorizando, respeitando o momento que essa mãe está passando, que esse pai está passando e mostrar que nós estamos juntos. E já teve alguma história assim que você pensou, nossa, quanta evolução, meu Deus, essa criança saiu da água pro vinho. Deve ser de diversas histórias, até né? Me arrepia, muitas, assim, muitas histórias que se for para falar a gente ficaria aqui o dia inteiro falando. Mas nós tivemos uma história muito linda de um pai que chegou na PAI com seu filhinho no colo, a mãe partiu na hora do parto, e ele ficou ali sozinho com aquele bebê. Nossa. E aquela criança encantadora, assim, com aquele pai que lutava muito pelo bem do seu filho. Hoje o filho dele já é um adolescente. E eles estão muito bem. O pai não se cansa de lutar, porque ser um pai ou uma mãe atípico é uma luta diária, né? Não é só na primeira etapa da educação, do desenvolvimento, digo, ou na fase da alfabetização, ou na fase adulta. É assim, sempre, de sempre a sempre, não termina. Nós tivemos também e temos a história da Marian, que foi até minha aluna também. Ela começou muito bebê no SEDAI e hoje ela é uma mulher que está aí no mercado de trabalho, alfabetizada, com um bom conhecimento de mundo, sabendo o que ela quer, sabendo onde ela quer chegar. E a gente sabe que isso a escola ajuda, mas que também uma grande parte é da família, né, desse acreditar. Inclusive a Marian vai estar aqui com a que eu ia gente, falar, né? Pra vocês conhecerem a Marian, assistam todos os nossos episódios. Já dei um spoiler. Ela vai estar aqui com a Andréia para falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, vai ser bem legal. Já dei um spoiler. A Marian é maravilhosa. E a família dela é incrível. E tem um caminhar eterno também, né? Então é isso que eu digo, são muitas histórias, muitas e muitas histórias que nesses 30 anos que eu, né, estou na PAI, eu poderia contar várias. E qual que você acha que é a importância da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla para o entendimento da sociedade sobre essas pessoas e a prática da inclusão?
Eu vejo que essa semana ela tem uma responsabilidade, uma função de trazer visibilidade. A gente sempre diz que nós comemoramos, né, a semana, nós celebramos esta semana, porque é uma semana que todas as escolas do Brasil todo vão para a rua, né? Vão para as mídias, vão para os parques, vão para os shoppings, e nós causamos e mostramos que a pessoa com deficiência está aí, desde bebê até o idoso. Eles estão aí, muitas vezes ainda invisíveis, né? Então é uma semana que traz essa função de uma visibilidade para mostrar que nós já avançamos muito, mas nós ainda estamos com muito a fazer. E como que vocês trabalham com essa questão dentro de sala de aula nessa semana, Margarete? Então, para nós é uma semana de muita celebração, uma semana que com os nossos pequenos a gente proporciona atividades bem lúdicas. Então, algumas pessoas vão fazer atividades de teatro, brincadeiras, um lanchinho especial, um passeio. Com os maiores, a gente procura trabalhar com as famílias, trazendo uma temática. Sempre tem roda de conversa também, As rodas de conversa. Então, este ano, na Escola Lua Miller, nós faremos uma roda de conversa com os pais dos meninos e uma roda de conversa com os pais das meninas, falando sobre sexualidade, né? Que é um tema, assim, tão difícil de polêmico se ao mesmo falar. tempo, É um tabuzão, isso mesmo. As famílias muitas vezes não querem falar e a sociedade diz que a pessoa com deficiência tem sexualidade aflorada. Então a gente precisa combater, né, esse pensamento, esse rótulo, e dizer que eles têm os mesmos desejos que qualquer uma outra pessoa tem. Né? O desejo de ter uma companhia, de ter uma amizade diferente, de ter os seus grupos. Ele tem vontade de pintar o cabelo, tem vontade de beijar na boca sim, passear no shopping com o seu grupo. Como qualquer adolescente. Né? Como qualquer adolescente, nada diferente disso. As meninas que menstruam e precisam entender o que acontece no seu corpo, entender que o seu corpo, ninguém pode tocar se ela não permitir, e que o não é não, em qualquer situação. Então, assim, é um tema que a gente precisa falar dentro da escola. Que legal. E para você, Margarete, o que a paz significa? A paz significa uma parte muito grande da minha vida. Eu passei, e eu acho que mais da metade da minha vida vivida até aqui foi dentro da APAE, né? Na APAE eu cresci como pessoa, porque eu cheguei lá muito jovem. Então eu amadureci como profissional. Dentro da APAE eu me relacionei, não com pessoas de dentro da APAE, mas foi a fase que eu me relacionei, casei, tive meus filhos, tive minhas dores, e a APAE sempre muito junto, fazendo parte da minha história de vida, me acolhendo, me cuidando, me respeitando, né? Então, quando a gente fala que a APAE, ela tem esse cuidado com a pessoa com deficiência e com as suas famílias, eu vejo que também tem com a gente, né? Eu falo isso por mim. Então, nesses 30 anos, a APAE, eu não posso falar da Margarete sem falar da APAE. Né? A APAE viu meus filhos nascerem, crescerem. Faz parte, né? Faz parte da minha vida, né? Na APAE eu quero me aposentar, quero ser voluntária. Então, assim, eu tenho um amor muito grande pela APAE. Legal. E a gente estava falando sobre educação e educação inclusiva e como funcionam as escolas especializadas. A gente tem esse assunto polêmico, tem surgido bastante sobre a ação direta de inconstitucionalidade 7796, que como falamos, é uma ação que questiona duas leis do Estado do Paraná e quer retirar os recursos direcionados às escolas especializadas sob alegação de que seria uma forma de exclusão das pessoas com deficiência. Eu queria a sua opinião enquanto educadora, né, nessa área. Eu vejo assim muito triste, né, isso que está acontecendo, porque infelizmente partiu do Estado do Paraná, né, todo esse movimento da ADI. O Estado do Paraná, ele é o único estado que mantém a escola especializada, e como professora, eu sou psicopedagoga, e tantos anos, né, na educação, eu tenho 32 anos na educação, eu entendo que quando a gente fala de inclusão, a gente fala de direitos, e o direito, ele só é possível quando eu, como uma mãe, posso escolher o que eu quero para o meu filho. Então, se eu tenho a possibilidade de 2 escolas, de 2 segmentos, eu posso escolher o que eu acho melhor para o meu filho. Se eu não tenho essa escolha, não é um direito,
A inclusão deixa de Inclusão ser não direito. é imposição de algo, né? Torna-se uma imposição, né? Algo que vem de cima para baixo e eu preciso cumprir. Ou deixar meu filho em casa, né? Que é o que acontece em outros estados. E a gente sabe disso, né? Não há 100% das pessoas com deficiência dentro das escolas. E no Paraná, nós temos, sim, não digo 100%, mas um número muito elevado, né? Porque aquele estudante, aquela pessoa com deficiência que não está, a APAE, a escola especializada, ela busca, ela vai até a residência, ela traz para uma escola. Então, no meu entendimento, o direito só acontece quando eu tenho a oportunidade de escolher. E eu sou respeitada por isso. Nós, ali no SEDAI, recebemos muitas famílias que vêm de outros estados, que vêm para o Paraná, porque as famílias não querem essa inclusão radical. Elas querem ter o direito de escolha. E eles vêm e matriculam o filho na escola especializada. Porque aqui o Estado oferece e oportuniza o direito de escolha. Então, eu acho assim, lamentável o que está acontecendo, mas eu creio que nós vamos conseguir. Com certeza. Nós Até seremos porque vencedores. está mexendo muitas pessoas. Mas só para deixar bem claro, essa ação foi movida pela Federação Down contra o Estado do Paraná. Sim, isso mesmo, né? E o que é muito interessante é que até a Associação Reviver Down de Curitiba está favorável às escolas Apoiou, especializadas, né? está nos Tem um apoiando. movimento muito grande no Paraná inteiro Sim, contra essa sim, DI. sim. Porque nós somos muito parceiros desse processo de inclusão. A inclusão né? tem que ser feita junto. É junto. Não é né? um contra o outro. Não é uma competição. Né? Não é. A criança, a pessoa, ela está aí e ela precisa ser trabalhada na sua integralidade. Então, se uma escola não dá conta e a outra dá, ok, né? Não tem problema, não é uma competição. E é legal até que seja feito esse trabalho em conjunto também. Com certeza, Né? A escola com especializada certeza. junto com a regular, né? Sim, sim. Sim, tem até esse encaminhamento, né? Dentro Tem, do SEDAI, tem. da Lua Miller, Tem. todos. Nós temos no SEDAI, né, porque pela legislação é possível a educação infantil nas duas escolas. Então, no SEDAI, nós temos essa parceria com as escolas, principalmente da prefeitura, onde a nossa pedagoga ela está sempre em contato com a pedagoga dos CEMEIs e sempre convidamos que a equipe do CEMEI venha na APAE, venha nos conhecer a nossa estrutura, como que é essa criança na sala de aula. Na segunda reunião, nós vamos até o CEMEI, a gente acompanha como que essa criança fica na outra escola e os professores estão sempre em contato. Então, assim a inclusão dá certo, é possível, porque as escolas se conversam, né? E a família não se sente sozinha para decidir qual escola seguir, né? Então, ela tem os dois parâmetros, ela pode optar. Não tem o direito de escolha, né? Tem o direito de escolha, então isso sim é inclusão, né? Bom, e para encerrar a participação da Margarete Ai, mas aqui já? na Foi mas rápido. ainda tem um tempo. Vamos fazer um jogo chamado Mito e Verdade. Então a gente vai te perguntar algumas coisas e você vai ter que dizer se é mito ou verdade. E explicar um pouquinho ali, né, sobre. E depois a gente vai conferir. Então bora? Bora, vai lá então, eu Lorena, faço você a primeira? começa? E se eu errar? Não vai errar. Tá bom. Vai errar. Não vai errar, tenho Eu acho que certeza. A gente pegou umas que são muito faladas, inclusive, para deixar bem claro. Então o primeiro, autismo dá com vacina? Nossa, nunca, isso é um mito. Totalmente, Pois né? é, E a gente jamais. escuta muito isso. Parece extremamente absurdo, É. mas foi uma fake news amplamente divulgada e por isso que a gente trouxe aqui, para deixar bem claro que autismo não dá com vacina. De jeito nenhum. Pessoa com deficiência intelectual não entende o que acontece ao seu redor? Ah, isso é mito. Isso é um mito, crime pensar uma coisa dessa. Eles entendem sim, eles compreendem. E eles conseguem, talvez não verbalizando, mas dizer o que gosta, o que não gosta, o que está acontecendo. Eles têm essa leitura de mundo sim. Terceira, a deficiência não é sinônimo de doença. Isso mesmo, isso é verdade. A deficiência não é sinônimo de doença. Então, deficiência mental é uma coisa, deficiência intelectual, digo, é uma coisa, e doença mental é outra coisa. A doença mental não é atendido na APAE, é caso psiquiátrico. São sempre dependentes. Mas jamais. Outro Bem pelo mito. contrário. Bem pelo contrário. É o que a gente busca, a independência e autonomia E de eles têm todos. super autonomia, né? Sim. Pra fazer suas escolhas. Sim, sim. As pessoas com deficiência podem desenvolver talentos únicos. Ah, com certeza, né? A gente vê na APAE, assim, tantos e tantos talentos que
Eu falo, meu Deus, como, principalmente eu vejo na fanfarra. Gente, eles têm assim uma percepção auditiva que é incrível, né, para tocar e aquela menina Vitória que dança. Então, olha a coordenação que ela tem. Então, eles têm sim. Né? Inclusive, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da fanfarra, assistam os nossos episódios. É verdade. E a última para fechar, nem toda pessoa com deficiência intelectual é dócil ou carinhosa o tempo todo. Isso é um rótulo, né? Isso é um rótulo que infelizmente se tem, que falam que a pessoa com síndrome de Down é carinhosa, a pessoa com deficiência intelectual é dócil. Não, eles têm muitos a personalidade de suas famílias, né? Cada um tem o seu jeito de ser. Igual assim como qualquer pessoa, Exato. né? Não difere. Temos perguntas, Cami? Ou você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar das perguntas mesmo. Como eu faço para visitar as escolas? Olha, a escola, ela está sempre de portas abertas. Mas, para que a gente possa receber esta pessoa com mais qualidade, o interessante seria entrar em contato e fazer um agendamento. Tá? Perfeito. Só isso? E o que as pessoas elas podem ganhar de benefício conhecendo o Mapai? Ai, se tornar um apaixonado. Tanto que as pessoas podem ser voluntárias lá também, né? Com Exatamente. certeza, com certeza. A gente tem até uns trabalhos voluntários lá no SEDAI, né? Temos. Nós temos uma voluntária maravilhosa que é a Bea. Ela é uma professora aposentada que há mais de 10 anos ela é nossa voluntária. Uma vez por mês ela vai na escola, conta histórias e as crianças super conhecem a Prof. Bea. Então ela é a nossa voluntária do coração. Temos também o projeto Coletivo Inclusão, que Muito é um legal. projeto de um voluntariado também, com o Yuri e com a Nana. E também, uma vez por semana, eles trabalham teatro com as nossas crianças. E é maravilhoso. Todos são apaixonados pelo Yuri e pela Nana. Bem Eles legal. estão sempre lá nos corredores, é muito legal o trabalho que eles Sim, fazem. sim. Muito, muito legal. A gente fica ali em cima, a gente escuta a cantoria deles ali embaixo, é muito legal. É muito legal. Muito bom. E esse trabalho voluntariado, como a Prof. Bea, o Yuri e a Nana fazem, tem pessoas que podem pensar assim, mas o que eles fazem lá? Isso não dá diferença, mas dá. Porque eles trabalham o que o professor faz de um jeito diferente e sem aquele compromisso de cumprir aquele currículo. Então, é incrível de ver o desenvolvimento das crianças também referente ao voluntariado. É bem legal. É isso, vamos encerrar pra então. fechar, acho que a participação. Margarete também pode contar um pouquinho dos eventos envolvendo a escola, que as pessoas podem conhecer também as escolas, conhecer os nossos estudantes. Então, acho que tem a pastelada. Então, em nós breve. teremos agora, no segundo semestre, a pastelada. Então, é um trabalho bem legal que o SEDAI faz, agora junto com a Escola Lua Miller. Será ou no dia 11 ou no dia 18 de outubro. A gente vai colocar tudo lá nas nossas redes sociais, né? pra isso Fiquem acompanhe. ligadinhos. Isso, estamos definindo a data. Nesse dia tem um pastel bem gostoso, tem bingo, tem muita coisa legal. E teremos também, no final do ano, a apresentação da Hora do Conto. Será no dia 24 fofo, de Que é um novembro. super espetáculo, é Coisa mais maravilhoso. No Teatro Regina Vogue. Então, este ano, a nossa história é O Jardim das Virtudes. É uma história de Curitiba, Olha por 2 que legal. escritores curitibanos. E quem se apresenta são nada mais, nada menos que os estudantes do SEDAI e do Lua Miller. Então, é a faixa etária de 2 a 16 anos. Gente miúda e gente graúda no palco com o Yuri, com a Nana É e com muito fofo. todos os nossos profissionais. Todo o time do SEDAI E e do agora Luan. vai ter o Luan também, né? Que vai O ser... Luan junto. Então, já estamos iniciando os ensaios. Vai ser um super evento. São todos convidados porque a entrada é franca. Perfeito. Então venham, né, gente? E no próximo bloco, nós vamos receber uma pessoa que, enquanto instituição, representa a voz das pessoas com deficiência intelectual. Então fica ligadinho aí, que já Fica a gente volta ligadinho, com pessoal. mais. Até mais. Até. Estamos de volta apaixonados e agora é com a presença dela, Priscila Antunes. Palmas para nossa convidada, pessoal! Bom, para quem não sabe, a Pri ela já atua aí mais ou menos uns 7 anos aqui na instituição, né, Pri? E hoje ela é coordenadora do setor de captação de recursos, ela também é advogada e trabalha no relacionamento governamental da instituição. Então seja bem-vinda, Pri. Nos conte, como que você chegou na APAI? Primeiramente, obrigada por estar aqui hoje com vocês nessa conversa, né? É muito especial para mim estar hoje aqui e vestindo essa camiseta, né? Que
diz muito sobre nós, sobre a inclusão, sobre comemorar, né, a Semana da Pessoa, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E para mim, né, a gente já usa assim um bordão, né, da apaixonados. Eu me tornei uma apaixonada quando eu já era advogada, trabalhava num escritório grande aqui em Curitiba e eu era líder de equipe. E aí, só que como advogado trabalha com muitos processos, são N problemas, N situações, né? Eu vi que eu estava precisando de férias. E aí, quando eu fui solicitar para tirar as minhas férias, eu falei para o meu chefe, à época do escritório, eu falei assim, olha, doutor, eu preciso tirar essas férias porque eu estou muito nervosa e ansiosa com alguns processos que estão aqui. Ele falou, não, vai, tira seus dias de férias. E aí, me convidaram para fazer, primeiramente, um trabalho voluntário na APAI. E aí eu falei, eu acho que é um dia só. Só que eu não tinha entendido esse convite voluntário. Na verdade, veio um convite através da minha irmã. Ela falou, olha, na unidade lá de Santa Felicidade, tá precisando de alguém que possa... A menina que trabalha no setor terapêutico lá foi para uma outra cidade e precisa que seja... urgentemente alguém que viesse ao lugar dela para dar andamento no trabalho. E se você pudesse fazer isso? Eu falei, olha, eu tô com uns dias de férias, eu posso fazer isso nas minhas férias. E aí eu pensei, por que não, né? As férias, trabalhar aqui um pouquinho e ainda ganhar um dinheirinho, né? Porque primeiro eu pensei que seria voluntário. E eu fui o primeiro dia, conheci a instituição e adorei. E aí... Desde então, se fazem 7 anos que eu... Se tornou uma apaixonada. Me tornei uma apaixonada, porque eu fui fazer esse trabalho que era necessário, e aí fui me envolvendo, fui entendendo um pouco mais sobre a pessoa com deficiência. Até então eu não tinha tanto conhecimento, né, da área, nem profissionalmente, nem como pessoa. Então eu fui ali vendo dia a dia como que era o atendimento terapêutico, né, que a APAI ofertava para aquelas pessoas. E aí eu me tornei uma apaixonada e aí ficou assim, venceu os 30 dias. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu pensei e repensei e cheguei lá no escritório onde eu trabalhava e liderava uma equipe. Cheguei e falei, olha, doutor, sinto muito, mas eu acho que o meu tempo aqui no escritório acabou e eu quero fazer uma transição aí de carreira. Mas como assim, Priscila? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não. Nesse tempo de férias eu tive a oportunidade de estar, né, prestando um serviço, né, para outra instituição. E aí me brilhou os olhos, né? Foi algo que fez o meu coração pulsar um pouco mais forte e por esse motivo eu não vou continuar aqui trabalhando. Só lembrando que desse escritório, né, só para não, né, como a gente é advogado, a gente faz tudo perante a lei. Esse trabalho que eu tinha no outro escritório, ele não era CLT, ele é prestação de serviço, né? Eu era autônoma, então assim, mas da mesma forma eu tinha o direito das férias. Então por isso não teria nenhum problema eu estar prestando esse serviço, né, junto à instituição. Então eu cheguei lá e falei, olha, eu gostaria... Aí ele só me pediu um prazo para fazer toda essa transição, né, de até outra pessoa assumir o meu lugar lá no escritório e eu finalmente ficar na APAI. E o que mais te tocou quando você chegou na APAI, assim? Primeiramente foi a forma que as pessoas, os usuários, né, os estudantes me acolheram. Então foi uma forma assim muito amorosa, né? No meu primeiro dia eu lembro que eu descia a um ginásio que estava tendo lá a parte do refeitório e um diretor me apresentou e falou, olha, essa aqui é a Priscila, ela vai trabalhar no setor terapêutico. E logo assim eles vieram me abraçar e me receber com muito carinho, né? Com muito amor, e aquilo lá ficou assim marcada na minha vida, que era uma forma tão natural, né? E por um momento, assim, como a gente como ser humano e tem os egos da vida, eu falei, nossa, parece que eu sou até uma famosa, né? Eles tratam a gente como se fosse famosa, celebridade. Né? Chegou lá, nossa. E abraçando, e um pegando na minha mão, o outro beijando a minha mão, o outro segurando a minha bolsa. E eu falei, nossa, gente,
que legal e que felizes que eles estão porque eu estou aqui e eu ainda estou mais feliz por poder estar aqui, né? Foi esse sentimento, assim, eu fui muito bem recebida. E hoje, né, Pri, você trabalha ali no relacionamento governamental da instituição. Como que para você estar nesses espaços, levando a causa da pessoa com deficiência? Porque eu sei que você sempre está em palestras, assembleias, enfim. Como que é para você fazer esse trabalho? Então, eu falo que a minha trajetória na PAI, já chegando nesse ponto que você me perguntou, tudo fez parte para que chegasse com êxito nessa fase, sabe? Porque quando eu iniciei na PAI, meu trabalho era administrativo, não era na minha área técnica, né? Então era administrativo mesmo ali. E eu estava num setor que teoricamente era um setor médico. Teoricamente não, é um setor médico que não tem a ver com a área jurídica, né? Mas ali, aos poucos, eu já pude orientar alguns pais, algum sentido assim, como que eu faço para conseguir a isenção da tarifa de ônibus, né? Porque toda pessoa com deficiência tem o seu direito de ter a isenção, né? Dentro dos critérios que estabelece a lei, né? Que é a questão financeira. Então, eu já conseguiria indicar para essa família, olha, você pode fazer o seu cadastro único, ir na URBS, pedir a isenção. Então, ali eu já pude, com o meu trabalho administrativo, dar algumas orientações, vamos dizer, jurídica, nesse sentido, né? Do que ela poderia fazer. Alguns pais me procuravam ali para perguntar sobre BPC, então a gente conseguiu fazer e eu falei, olha que legal, né? Eu posso usar o direito dentro da instituição. E foram se passando o tempo e aí eu vim para o setor de captação de recursos para trabalhar com projetos, né? E aí eu vi a PAI de uma outra forma, porque qual era a forma que se fazia para que a instituição mantesse o seu atendimento. E uma delas era os projetos. Então, iniciei ali os projetos entendendo um pouco melhor o que é fazer um projeto, qual é o objetivo, qual que é o impacto, né? Tudo isso foi nesse desenrolar. E aí vi ainda a necessidade que a gente poderia expandir isso para fora. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com relacionamento institucional governamental, ou seja, levar para os parlamentares, né, para o Poder Judiciário, o Poder Executivo, todo o trabalho que a PAI faz e de que forma poderiam alinhar ali algumas parcerias para que viesse um projeto ainda melhor para a PAI, alguns benefícios. Então, isso fez eu desenvolver o lado tanto administrativo, que eu entendi toda a estrutura, né? E aí depois mais o conhecimento técnico da área, né? Então, para mim, estar levando toda essa comunicação para fora da PAI, no sentido de que estarei falando representando a instituição perante os parlamentares, é de suma importância, porque muitas vezes eles estão lá na ponta e eles não sabem qual é o trabalho que é desenvolvido, né? Então, dentro da PAI, nós temos vários eixos que nós trabalhamos e conseguimos, de uma forma, através de projeto, através da fala, da própria apresentação da instituição, trazer quais são os eixos, qual é a visão, a missão da instituição, para que isso venha a conhecimento público e também que pudesse vir, seja aprovado os projetos, entender sobre a inclusão, que é o nosso carro-chefe. E falando em inclusão e leis e tudo mais, esse ano a LBI, ou Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, completou 10 anos. E isso foi um marco, né, para as pessoas com deficiência, porque elas passaram a ser sujeitos de direito com autonomia e capacidade civil. Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse estatuto e qual o impacto dessa lei para a inclusão plena das pessoas com deficiência. Certo. Se você for parar para pensar, é muito recente, né? 10 anos, né? Nós temos pessoas na nossa instituição que estão há 30 anos, há 20 anos, então só fazem 10 anos. Eu acho que sim, é um motivo de comemorar, porque veio para simplesmente, ou que na verdade não teria que ter, mas infelizmente nós temos que ter a lei que façam com que haja realmente a inclusão, né, dessas pessoas com deficiência e que identifique quem são essas pessoas com deficiências, quais são os direitos que elas possuem e como elas podem acessar esse direito.
Então, a lei, né, o nosso estatuto, a Lei Brasileira de Inclusão, vem nesse sentido. Ainda temos muito que melhorar, porque, de fato, dentro dessa lei, ainda já foi, né, tem algumas atualizações que já foram realizadas, principalmente em relação à acessibilidade, né? Então, a gente precisa ficar contente, né, porque é um marco, mas é muito recente, mas precisa muito mais, né? E quem que pode fazer muito mais? Eu, você, todos os usuários que fazem, usam, né, do serviço dentro da questão da pessoa com deficiência, e todo cidadão, né? Porque todo cidadão tem o direito e o dever de cobrar dos órgãos públicos que seja feita a acessibilidade, que tenha realmente a inclusão. Então, é um marco, eu acho que é muito importante. Até trouxe aqui, compartilhar com vocês, o estatuto que o Senado ele disponibiliza, o Senado Federal. Então, onde que as pessoas podem ter acesso a esse documento? Pode acessar aqui no site que vai ter aqui embaixo. Você faz o pedido e chega na sua casa. Qual é o valor, Priscila? Tem um valor simbólico que é só o valor do correio. É R$2,45 ou R$3 no máximo. Então, você pode ter ela, porque eu ainda sou da década de 80, gosto de manusear aquilo e não gosto muito do digital. Mas ele tem o digital em PDFzinho lá, quem quiser pode acessar, né? Coloca no Google. Isso, tem o digital que é gratuito, você não precisa, não há necessidade dessa taxa do correio. Mas se você é como eu, da década de 80, vai adorar manusear e marcar, né? Porque a gente marca para relembrar. Então, eu trouxe aqui, eu gostaria só de compartilhar com vocês o primeiro artigo que fala assim: é instituída a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar, a promover em condições de igualdade e exercício de direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. Ou seja, esse estatuto, essa lei vem justamente para incluir que toda pessoa a destinar, que ela promova, né, que o Estado promova todos os direitos dessas pessoas, assim como são asseguradas, né, na Constituição Federal. E ainda mais considerando que no artigo 2 fala assim: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou qual interação com mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com demais pessoas. Ou seja, todas as pessoas que têm uma certa limitação são pessoas com deficiência, elas têm igualdade de participar da sociedade, assim como nós. Então, isso vem reforçar. Então, a PAI tem isso, né, como seu lema de reforçar o quanto é importante a inclusão, o quanto é importante de estar nesses espaços aonde todos estão, né? Todas as pessoas que têm uma certa limitação, né? A gente trabalha com pessoa com deficiência intelectual, né? E múltiplas. Mas temos também as pessoas com deficiência física, né? Temos sensorial. Existem outras, né, deficiências. Tem outras deficiências que são ocultas, que você não identifica ao olhar para a pessoa. E aí, né, a lei aqui veio também com o cordãozinho já para identificar aquelas... Tem o do girassol também, né? Que são aquelas doenças que são invisíveis, né? Que eles falam. As deficiências ocultas. Deficiências ocultas, que às vezes você não consegue saber que aquela pessoa tem uma deficiência. Isso acontece muito com a pessoa surda, né? A pessoa surda ali, normalmente, não tem a identificação. E até a própria deficiência intelectual também. Exatamente. Exato. Então, é muito importante, mas como eu falei, temos muito o que avançar. E o que depende desse avanço? A gente acompanhar as políticas públicas ligadas à pessoa com deficiência, né? Estudar sobre a temática, trazer sugestões, né? Principalmente, né? Eu gosto muito do que a frase que é usada é nada de nós sem nós, né? Então, é importante... e quando você me perguntou sobre como que é você falar para esses espaços, é como se eu pegasse a procuração deles e falasse nesse momento, nesse espaço, mas claro que eles também têm voz, né? Sim. Mas representativamente é muito legal você poder chegar a esses
órgãos e dizer sobre a pessoa com deficiência. Eu ia até te perguntar, né, como que a gente faz pra garantir essa inclusão de verdade, né? Porque a gente sabe que no papel é uma coisa, mas na vida real é outra, né? A gente percebe que vai isso de todas as deficiências, né? Em conjunto, eu trabalho, né? Na verdade, não é um trabalho, é um trabalho voluntário na Comissão do Direito da Pessoa com Deficiências da OAB. E lá tem vários advogados com deficiência que também militam nesse sentido de que temos a legislação, mas efetividade, como que fazemos, como né? faz, né? Então, a efetividade é a gente se policiar no sentido de que eu preciso demonstrar que quando não há acessibilidade ou inclusão, eu vou levantar minha mão e vou me manifestar no sentido assim, olha, aqui não tem, mesmo que eu não tenha essa deficiência. Um exemplo disso, né? Se a gente tivesse aqui hoje um deficiente visual, o que a gente deveria fazer? Nossa autodescrição de como nós somos, para ele identificar, né? Mostrar o espaço. Descrever o espaço, qual o ambiente. Como a gente né? Todas as características, né? Isso é... Deixar ele sentir as coisas também. Isso é realmente a inclusão. Quando nós passamos, e eu digo isso não só no sentido de que no nosso ambiente de trabalho, como profissional da PAI, mas na vida pessoal, né? Quantas vezes a gente, que é mulher, também sente assim, vai andar de salto nas calçadas? Totalmente inacessível. É que a acessibilidade não é só para pessoa com deficiência, é para idoso, para mulher de salto, para mãe que vem com um carrinho. Exatamente. Então é um benefício para todos, né? É um benefício para todos, mas que tem que existir a legislação para ocorrer. E mesmo tendo, às vezes a gente tem a dificuldade. Então, qual que é o nosso, vamos dizer, o nosso recado aqui? É que cada pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que fique atento a esse ambiente e que possa, viu que houve uma questão que não teve a inclusão ou a acessibilidade, puxa, o que eu posso fazer? Será que eu posso ligar no 156 e ligar na prefeitura e dizer assim, olha, pessoal, aqui na rua tal, tem essa rampa, eu vi um cadeirante passando, o que dá para ser feito, né? Então, nesse sentido, assim, então a gente pode contribuir muito. E quais os direitos da pessoa com deficiência que todo PCD ou toda família de um PCD deve saber? Então, eu acho que aqui, né, como eu falei, ele está impresso, mas assim, você tem acesso, né? Tem várias leis que façam o acesso, mas o que deveria saber é justamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Eu sei que às vezes a leitura é muito técnica e jurídica, mas hoje já tem uma forma, né, nos canais, até no próprio site da APAI, informações, né, sobre as pessoas com deficiências de uma abordagem mais simples, que qualquer leitor, lendo ali, faça a leitura da matéria, né? Procura lá pela matéria, por exemplo. Só você jogar lá no Google, já aparece lá, nossas matérias são uma das primeiras lá, né, pois Lorena? Sobre o autismo, recentemente eu vi que teve uma matéria bem legal, então você joga, até entra no site da PAI e você já consegue, na lupinha lá, procurar e tem informações. Mas, básico, assim, a gente tem aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e também temos recentemente, que eu tive o privilégio de participar, né, mas é uma linguagem mais voltada à técnica e à jurídica, que é o Vadmecum PCD, que lá você busca pelo sumário remissivo, por exemplo, eu quero procurar sobre síndrome de Down. Então, ele vai buscar todas as leis ali que é ligada à síndrome de Down. Então, a gente está trabalhando também, enquanto comissão, para atualizar esse Vadmecum, porque as leis atualizam muito, né? Então, assim, sempre tem alguma uma atualização, mas a gente também tem esse trabalho. Mas eu acho que
para a pessoa que está nos assistindo hoje, nos ouvindo, assim, o site da APAE tem muitas informações. E também a gente fica como a APAE presta esse serviço, tá? De dar orientações. Sim. Se alguma família que está nos ouvindo hoje, que precisa de alguma informação, pode entrar em contato nos canais, né, que nós temos de comunicação, fazer a sua pergunta e será respondida ou encaminhada para os setores responsáveis. Acho que esse é um dos impactos mais importantes aí que a APAE tem à frente, né, para dar voz e para que as pessoas conheçam realmente, né, a pessoa com deficiência e tudo que envolve Garantir os seus direitos, essas pessoas, né? Exatamente. Então, só para complementar a Duda, né, a gente estava vendo que no IBGE 2022 a gente viu que as pessoas com deficiência têm um índice de acesso bem menor, né, à educação do que as pessoas sem deficiência. E essa estatística também se estende para áreas como mercado de trabalho, inclusão digital e outras. Então, o que a gente pode fazer para tentar diminuir essas estatísticas e trazer mais inclusão e mais acessibilidade? Hoje se fala-se muito mais, né? Eu acho que há 10 anos atrás, até quando, né, teve o início do estatuto, era algo muito, assim, não comentado, não falado muito, mas hoje as empresas, né, pela questão da legislação também, que exige que determinado número de funcionários tenha uma cota de pessoas PCD, isso veio agregar e a movimentar mais, e você ver mais pessoas com deficiência, né, atuando no mercado de trabalho, que a gente sabe que potencial todas as pessoas têm, basta ter a oportunidade, né? Uhum. Então, Que até um dos lemas aqui. É verdade, um Aqui, dos ó. nossos lemas aqui Calma. Oportunidade transforma. A oportunidade transforma, e ela transforma muito, muito, muito. É muito bonito de ver o quanto, né, nós temos alguns trabalhos que nós desenvolvemos na PA, e um deles vai ser nesse sentido de deixar aquele estudante preparado para o mercado de trabalho. Inclusive, a gente vai trazer, né, nos próximos episódios, ó, fiquem ligados, né? Fiquem ligadinhos. Não vou dar spoiler aqui, mas é muito legal o trabalho que tem sido desenvolvido. E, inclusive, acho que também vai passar por aqui, o pessoal da Fanfarra, que tem um trabalho, assim, muito legal de aprendizagem à música, né? Então, assim, temos grandes potenciais dentro da instituição e dentro, né, do número que você levantou do IBGE de pessoas com deficiência, a importância que é entender. Primeiro, nós temos que entender o que é a pessoa com deficiência, qual é a deficiência dela e como podemos ajudar ela. Porque se fala também muito do capacitismo. E eu acho que isso é do ser humano, às vezes, de ter um autocuidado. Mas, assim, a gente tem que entender que aquela pessoa com deficiência, ela consegue tanto quanto, né? Então, assim, saber orientações de como que eu posso conduzir uma pessoa com deficiência visual. Eu carrego ela pelo braço. Não, você pergunta para ela. Você precisa de ajuda, né? E assim também com a pessoa com deficiência intelectual, eu acho que você tem que perguntar, nunca fazer a julgamento, abordagem, né? Também, no sentido de existe também muito aquela abordagem infantilizada, né? É isso que eu ia falar. Um problema grave. Que bonitinha. E já é uma mulher, já é uma adolescente. Então, assim, desmistificar isso. É difícil, mas eu não digo nem que é difícil, é um desafio, mas é possível. Então, por onde a gente deve começar? Se autopoliciando, né? Cada pessoa que está nos ouvindo, ou nós mesmos, enquanto colaboradores da instituição, já aprendemos isso, né? Que a gente deve, mas sempre levar isso para as famílias, né? Para os nossos amigos. Como que é trabalhar com pessoa com deficiência, né? Então, isso também vai ajudar a ingressar no mercado de trabalho, na educação, né? Na educação no ensino regular, fazer realmente a inclusão daqueles alunos que é possível fazer, porque a gente entende que também tem algumas pessoas que não é possível dentro do que hoje é oferecido na rede pública, mas num todo é muito importante fazer toda essa inclusão, tanto no mercado de trabalho, na educação, na saúde, no lazer, né? Então até por isso que a gente também pede o apoio de vocês que estão em casa, né? Para assistir a nossa fanfarra, visitar a PAE, pra conhecer apoiar, um pouco, né? Para pegar esse conhecimento mesmo e apoiar esses projetos que a gente faz com tanto carinho. E agora a gente falou um pouquinho de educação, né? E a gente sabe que está acontecendo, né, a ADI, né, que é
a DEI 7796, que é uma ação que questiona 2 leis do estado do Paraná e visa retirar alguns recursos, né, que a gente utiliza para educação especializada, como as nossas escolas da APAE. Eu queria que você falasse, né, quais os respaldos jurídicos que a gente tem contra essa DEI. Certo, é uma ação direta, né, que tramita no STF, no sentido de dizer que a lei do Paraná é inconstitucional, alegando alguma parte da lei sobre a inclusão, que a inclusão deve ser feita no regular, mas existe, é um assunto bem polêmico, né, mas a gente entende enquanto instituição que a lei é clara, ela fala que haverá o direito das pessoas com deficiência. Do ensino de regular, educação ser especializada. Incluído no regular e no especializado. Isso, né? E preferencialmente, né? Então não quer dizer que seja... Que a pessoa tem que estar na escola especializada, né? Exato. E a PAE, ela tem esse olhar... Primeiro, assim, se a gente verifica que um aluno tem um potencial para ir para o ensino regular, a PAE é a primeira a orientar a família a fazer a inclusão no ensino regular. Ocorre que, muitas vezes, essa rede pública ela não está pronta para recebê-los, né? A gente tem alguns relatos de pais que tentaram fazer essa inclusão, né? E não tiveram bons resultados. Pelo contrário, aquele nosso estudante passou a regredir por conta, assim... que a questão da educação não está preparada e também os colegas, né? O bullying. Ali todo. Então, por isso que precisamos continuar falando sobre a pessoa com deficiência. Para se tornar, eu não deveria falar exatamente assim, mas para se tornar normal, né? Tem que ser normal a pessoa com deficiência estar aqui fazendo um podcast, estar aqui no shopping trabalhando, estar atendendo uma pessoa no escritório, um médico, um nutricionista, né? Então, todos os espaços, ocupar todos os espaços, né? Então, essa ação está em trâmite ainda, né? Não está definido. E foi para a Câmara Municipal esses tempos também, né? Na Câmara Municipal de Curitiba. A gente fez um movimento aqui enquanto capital, né, Curitiba, no sentido de pedir o apoio da Câmara Municipal, dos vereadores, para fazer uma moção, né, de apoio à PAE. E as escolas especializadas, porque hoje não tem só a PAE como escola especializada no município de Curitiba, tem outras instituições, outras escolas que atendem, né? Que atendem pela federação, também FIBEX, que são nossas co-irmãs, estamos trabalhando praticamente juntas, né? Então, essa busca nossa enquanto a PAE para essa manifestação, esse apoio, foi no sentido de que, se hoje essa ação, né, a sentença diz que ainda não ocorreu, tá? Mas se ocorrer a sentença dizendo que a educação especializada tem que parar, aí a pergunta é... Para onde vão essas crianças? Vai atingir quantas crianças e jovens e não só as de síndrome de Down, né? Sim. Então, assim, a rede pública está pronta. E aí os próprios, né, vereadores que fizeram... são todos, né, da Câmara que fizeram um apoio, entendem que a rede pública não está preparada para assumir essas pessoas. Porque se tivesse, ok, a gente poderia também dar uma continuidade do nosso trabalho, dentro do que a gente trabalha na saúde, a gente poderia trabalhar no contraturno, né? Essa é a intenção da PAE. Mas, porém, hoje a realidade não é essa. Então, é uma ação delicada, a gente tenta fazer sempre os diálogos para as pessoas entenderem qual é o trabalho da PAE. A PAE, de maneira alguma, quer segregar esse pessoal para não ir para um outro lugar. Não, simplesmente para cuidar, né? Cuidar dos diferentes, de formas diferentes, né? Então, assim, para atender todos os direitos que essa pessoa tem. Se hoje a rede pública estivesse pronta para recebê-los, eu acho que a PAE não se negaria, né? Por que não? Não tem porquê, na verdade. A gente busca pelo contrário, né? Que um dos argumentos é exclusão. Não, a gente não está fazendo exclusão, a gente está fazendo a inclusão dessas pessoas. Exato.
e quanto é importante, né, falar sobre isso e também entender, né, qual é o argumento da ação, né, e em que pontos ela está se... Será que esse argumento conhece a realidade no qual realmente vive as escolas especializadas, né? Qual é a realidade? Quem são essas pessoas com deficiência? São de leve? Se fosse de leve, todos leve, ok, mas a gente tem severos casos nós bem... atendemos, né? Isso. Todos os níveis, seja de TEA, todas as deficiências intelectuais. É um público muito extenso. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, não é só a pessoa com síndrome de Down. A gente fala sobre... Existe o autismo, existe... a deficiência intelectual, doença né, rara, severa, né? doença rara. Tem muitos... Até a pessoa surda, a pessoa cega. Todas essas estão nessa ação, né? E lembrando que na nossa instituição nós temos pessoas, né? Deficientes visuais, com deficiência intelectual também. Temos pessoas surdas com deficiência intelectual. Pessoas temos doenças raras. Cadeirantes síndromes. Também. Então, assim, é um público que hoje a gente entende que a rede pública não conseguiria absorver da forma adequada. Exatamente. Eu acho que não existe inclusão forçada. Ela pode ser de uma forma gradual e explicativa até para a família entender, porque a pessoa com deficiência ela cria muito vínculo, né? Então ela está com vínculo ali o local e tem uma rotina. Então tirar, por exemplo, uma pessoa que tem a deficiência, né? Da rotina, isso pode gerar graves desequilíbrio crises. Emocional, né? Isso. E aí, né? Então, eu acho que a inclusão forçada, ela não é inclusão. É porque não é só colocar a criança lá na escola e tá bom. Não, você tem que dar todo o suporte, né? Toda a acessibilidade para que aquela criança possa evoluir e aprender. Os professores que são especializados, inclusive. Nossos professores são todos capacitados em educação inclusiva. E, assim, a PAI nunca fechou as portas. Não é assim, vem só a criança com deficiência, vamos fechar aqui e ninguém mais entra. Não, a gente está sempre aberto para que sejam feitas visitas, para que vocês conheçam o nosso trabalho, conheçam os nossos alunos, né, estudantes. Então, assim, não vejo a exclusão, né, acontecendo. É justamente o contrário, é inclusão. Então agora vamos para um break? Vamos. Depois desse papo sério aqui. Depois a gente vai ter mais uma dinâmica aí, né? Exatamente, pra gente saber ainda mais os direitos das pessoas com deficiência. É isso aí, a gente volta já, pessoal. Estamos de volta e agora é a hora da verdade, né, Pri? Vamos jogar um jogo? Ai, vamos. Não sei se eu tô preparada, gente. Esse se chama Qual é a Lei? Vamos ver se a Pri sabe qual é a lei. Eu agora e a Lorena vamos testar advogado. Eu e a Loren vamos fazer algumas perguntas aqui. Vamos ver se você adivinha qual é a lei. Pode ser, Pri? Exatamente. Preparada? Olha, vamos tentar, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com uma fácil, vai. Essa lei é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela reconhece a capacidade civil das pessoas com deficiência e garante o direito da educação, saúde, trabalho e participação política. Essa tá facinho. Minha fácil, queridinha. A Lei Brasileira de Inclusão, né? Recentemente aí comemoramos, né? 10 anos, né? Dessa lei, então Que a gente falou aqui também, né? Falou bastante. Bastante, inclusive. Tá, então uma primeira tirou de letra, agora vamos para a segunda. Essa lei trata da acessibilidade em espaços públicos e privados, exigindo adaptações arquitetônicas e de comunicação para a inclusão. Essa é bem importante, né? Já tem um tempinho, acho que essa lei é de... 2000. Boa, olha, já viu? É a lei de acessibilidade, né, que cria toda a parte arquitetônica, né, dos estabelecimentos para acessibilidade das pessoas com deficiência, né? Então a gente vê hoje, assim, em muitos lugares, né, principalmente em shoppings, os banheiros já adaptados, acessibilidade de rampa, de elevador, né, nos espaços, alguns espaços estão se adaptando, né, mas já tem aí um tempinho, então de 2000 você falou, né, de 2000. Eu não me lembrava, então já são 25 anos aí que temos a lei de acessibilidade. Acertei? Eu acho que tá muito Acertou. fácil, hein? Tá eu acho que a fácil, próxima é fácil também, tá? Olha, foi criada para garantir prioridade no atendimento à pessoa com deficiência em filas, transporte, repartições públicas e privadas.
Essa é uma que a faço gente vê bastante, assim, principalmente nos serviços, né? Tanto de atendimento, por exemplo, no ônibus, prioridade no embarque, então é a lei de prioridade. O atendimento prioritário na fila, isso. Na fila, no banco, né? Temos algumas instituições, por exemplo, né, que tem algumas prioridades que a gente consegue fazer, né, do SUS, né, alguns setores que essa lei já tem ali a senha diferenciada para quem tem deficiência, né, ou mobilidade reduzida, né? Então é bem importante para todo esse universo, né, que nós precisamos fazer a movimentação, né, para a inclusão. Ai, a Pri tá muito rápida, já estamos na última tá pergunta. muito fácil. Nem deu graça isso aí. Essa produção aí escolheu muito fácil essas leis aí. Vamos para a pergunta 4. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em edificações, espaços públicos, meios de transporte e sistemas de comunicação. Eu acho que essa aí é dentro do que a gente falou agora, não foi? Eu tô em dúvida. Da acessibilidade? Era uma pegadinha. Tá, pra ver se eu tava prestando atenção, né? Você tá ligada. Claro. Mas é sobre a acessibilidade, é muito importante. A gente sempre está, né, conhecimento dessa legislação que faz com que você realmente até deixar um recadinho aqui, não sei qual é a câmera que tá Essa aqui, ó. Aquela ali, ó. Então, para a família aí que tá ouvindo o nosso podcast, né, e tá também fazendo uso das nossas redes, de toda a nossa comunicação, no sentido de que existe uma lei, tá, da acessibilidade. Depois a gente vai colocar aqui nos comentários, né, como que é que fala? A gente coloca aqui. A gente coloca nos comentários coloca aí embaixo aqui do coloca vídeo. embaixo do vídeo. O número da lei para vocês fazerem um acesso, né? A lei de 2000, eu não vou chutar aqui o número, porque com Calma aí números que eu tenho o eu número. não sou, mas eu acho que é 10.000. Peraí. 10.098. Olha aí. 2098. Isso. Então, para entender um pouco melhor, e tudo tá se interligando, né? A legislação vem para aparar as arestas, né? Então, importante também que sempre está surgindo novas legislações para atender a pessoa com deficiência. Bom, Muito bem, é isso? produção, Agora a gente tem perguntas, né? temos alguma pergunta? Temos Uma uma pergunta. pergunta. Qual foi a maior conquista que você teve trabalhando na PAI? Qual foi a maior conquista que você teve trabalhando na PAI? Olha, gente. Olha, tem várias. Foram várias. Tem várias conquistas, né? Tem conquistas pessoais, muito importante, né? De lá, hoje, tenho meu namorado. Conta essa história pra Conta aí, nós. Pri, vai, vai. Dá conta. tempo. Dá tempo, Dá vai. tempo, vai. Então, eu conheci o Léo Leonardo, ele foi fisioterapeuta da PAI. Quando eu entrei, a gente éramos muito amigos, mas assim, distantes no sentido de que, né, não haveria possibilidade de a gente se relacionar na época. E aí passou 2 anos, acho que da saída já dele da PAI, e a minha mãe teve, infelizmente, um AVC. Nossa. E aí, na hora, assim, quando o médico falou, olha, ela vai precisar de muita fisioterapia para retornar Você lembrou dele? às atividades. Aí eu lembrei, um fisioterapeuta bom? Quem é? O Léo. O Léo. Ai. Aí eu fiz o contato com ele, e daí, quando a gente fez o contato, ele tava solteiro, eu também. Ah, E aí, Tudo começou. Daí deu match. quando eu vi que ele atendeu a minha mãe muito bem, então eu falei, nossa, que legal, né? E a gente se deu a oportunidade de se conhecer e já estamos aí um tempinho juntos. Então, esse é o meu maior ganho pessoal, tá? Olha aí, manda pessoal. um beijo pro Léo agora. Manda um beijo pro Léo lá na câmera. Obrigado por tudo, sabe quanto você é especial na minha vida. Que fofo. E até brinco que o pessoal da PAI
motivou bastante para que isso acontecesse. Eu era relutante, às vezes eu falava, acho que não vai dar certo. E o pessoal lá, os colegas de trabalho sempre apoiando, então... E ele tá sempre nos eventos lá com a Pri, né? Na festa de Sim, ele tava sim. lá, foi Ele muito é legal. um eterno apoiano, né? Então... Todos somos. Só tenho a agradecer. E aí a conquista profissional, acho que é essa oportunidade de unir o que eu sempre sonhei, que é ser advogada, articular, estudar e também propor projetos de leis, né? E aí com um propósito, que é a pessoa com deficiência. Então, isso foi o meu maior ganho profissional, ter essa oportunidade. Quero agradecer aqui, né, as pessoas que me deram essa oportunidade para chegar até aqui, né, a presidência da PAI, na pessoa do seu Miquelon, agradecer essa oportunidade, né, e reconhecimento do meu trabalho. Muito bom. Muito bom. Tem mais perguntas, Cami? Não, só essa. Então, vamos pro fechamento do nosso APAICast. A gente queria agradecer a Pri mais uma vez pela oportunidade de você estar aqui. Foi um bate-papo muito, muito enriquecedor. Você gostou, Pri? Ai, amei. Gente, a gente podia trabalhar assim sempre, né? Porque eu acho que quando nós falamos aquilo que nós fazemos e o que pulsa o nosso coração, faz com que a gente veja que está no caminho certo. Então, estar numa instituição que tem uma transparência tão boa, que tem um trabalho tão dedicado à pessoa, à pessoa com deficiência, faz todo o diferencial. E quando me falam assim, Priscila, e você não sente falta de lá do seu trabalho, dos escritórios, do negócio de ter algo mais, vamos dizer, confortável, porque daí eu precisava só ficar sentada, né? Não precisava ali levantar e se articular. Falo, não, gente, quando a gente trabalha com propósito, a gente nem sente que está trabalhando e está falando por si só, né? Então, é um prazer. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Sucesso! Acompanhe a gente aqui, ó, no APAICast. Vai ter muitos assuntos especiais. É um novo programa da APAI que vem com essas meninas com tanto talento. Obrigado pela parceria, por trabalhar sempre juntas, né? A gente que agradece. Muito obrigada. E estou à disposição, quando vocês quiserem. Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos posts lá no Instagram, seguir a gente nas redes sociais. Curtir esse vídeo. Exatamente. Curtam aí, gente, por favor. E também acompanhar a gente lá no site da PAI, que tem notícias diárias sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, né, Lorena? Sim. A gente também quer agradecer o estúdio Metapá, né, que a gente tá com esse estúdio lindo, que aqui tem inclusão, tem acessibilidade. Então você que é empresário, influencer ou alguém que quer fazer um podcast, conheça aqui o trabalho do Metapá, os meninos são ótimos. E um beijo, até o próximo episódio e feliz Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Beijo, pessoal. Beijo. Até mais. Tchau.